Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhores, vamos lá. Finalmente, estou gravando um vídeo sobre a ressurreição de Cristo e demorei porque eu estava pensando no método pelo qual eu iria ensinar-vos isso. Mas cá estamos. E antes de seguirmos a falar puramente da ressurreição de Nosso Senhor, eu quero deixar alguns pressupostos para vocês. Pensem comigo. Quando nós falamos do planeta Terra, nós podemos ver nele várias realidades. Em um único ser, nós podemos pensar nele fisicamente, quimicamente, biologicamente, entre outras coisas, certo? Dentro da biologia, pegamos a antropologia, dentro da antropologia, história, sociologia, psicologia, entre outras áreas humanas. Quando nós olhamos para esse único ser, nós vemos nele várias realidades. E porque existem nele várias realidades específicas, nós dividimos em áreas de estudo, áreas do conhecimento. Química, física, antropologia, biologia, por aí vai. Porém, cada uma dessas áreas só estuda uma parte desse ser, correto? Não estuda o ser inteiro. Então, nós podemos pensar, a existência da química e da realidade química não anula a existência da realidade física, que por sua vez não anula a existência da realidade biológica e por aí vai. Então, nós compreendemos o seguinte: todas essas ciências vão estudar um único ser, a Terra. Porém, em faces desse ser que são distintas. Um químico não vai competir falar da física, que por sua vez não vai competir falar da biologia. E mesmo não falando uns dos outros, eles não anulam a existência deles. O que eu quero dizer? Um químico não consegue explicar fenômenos físicos, que por sua vez não consegue explicar fenômenos químicos. Mas quando eles estudam a sua própria área, a sua área química, a sua área física, a sua área biológica, estes, quando estudam, eles não dizem, então não existe nesse ser uma realidade física, não existe nesse ser uma realidade histórica. Não tem isso. Eles simplesmente estudam o que tem. E quando nós juntamos tudo, então nós vemos quem é aquele ser. Nós podemos compreendê-lo de maneira mais profunda, talvez. Entende? E por que estou dizendo isso? Porque quando nós falamos sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, nós constatamos o seguinte fato: Jesus é Deus, Deus eterno, que existiu desde todo sempre, antes de tudo, e tudo foi feito por Ele. Que em um momento específico da criação, no tempo, Ele, sendo Deus, quis fazer para si uma humanidade e habitar nesse mundo, em um lugar geográfico, em um tempo histórico, com pessoas concretas que existiram, que foram documentadas historicamente. E Jesus, que é Deus eterno, agora passa a ser Deus eterno e homem também. E Jesus, que é Deus e homem, esteve no tempo, se relacionou com pessoas, esteve em um lugar geográfico, igual eu disse, em um determinado tempo, um período de tempo. Quando você pega os evangelhos, São Lucas, ele relata isso. Viveu no tempo do governador tal, enquanto fulano era o sumo pontífice do tempo, durante o governo do imperador fulano. Isso são referências geográficas e históricas que apontam para Cristo, para onde ele esteve, né? Quando você pega os evangelhos e você realmente pensa, será que os evangelhos eles são uma fonte histórica? Sim, por diversas razões. Você pode usar os evangelhos como fontes primárias. 2 dos escritores, João e Mateus, viveram com Cristo. E, vivendo com Cristo, os relatos deles são fontes primárias, porque eles viram Nosso Senhor fazendo, falando, ouvindo, essas coisas. Outros 2 são de discípulos desses apóstolos, São Marcos de São Pedro. De modo que pode-se dizer que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de São Pedro, porque ele anotava tudo o que São Pedro dizia. E
O Evangelho de São Lucas é o Evangelho. Lucas, foi discípulo tanto de São Paulo quanto de São Pedro. Então, é uma fonte próxima. E todos eles corroboram entre si em algumas coisas. Mas eles não foram feitos juntos, no mesmo lugar. Não. Foi em lugares diferentes e em tempos diferentes. Mas mesmo assim batem com outras fontes, não só deles. Um escritor chamado Flávio Josefo, entre tantos outros, né? Que vão falar da vida de Nosso Senhor, de alguns eventos da vida dele, que provam a existência dele, e por aí vai. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Para que vocês não olhem para Cristo como se tudo dependesse de fé. Fé não é uma coisa do eu acho. Fé não é uma coisa irracional. Não. Fé é o seguinte: Deus nos revela algo e nós cremos naquilo, utilizando a nossa razão também. Deus nos diz que algo é de determinada maneira e nós refletimos para ver se aquilo realmente é de determinada maneira. E quando Ele nos revela algo, nós podemos ver que isso se encaixa no todo. Se uma parte da química impede que uma realidade física aconteça, você tem que pensar: qual dos dois realmente está acontecendo? Eles realmente se anulam? E se anulam, qual deles não realmente é verdadeiro e qual não é? Da mesma maneira. O problema é que hoje em dia o que acontece? As pessoas querem tratar Cristo porque elas não acreditam que Ele seja Deus, porque elas não acreditam em milagres, porque elas não acreditam em qualquer coisa assim. Elas veem que acontece: Jesus não é Deus, Jesus não fazia milagres. E extirpam essa parte da vida de Cristo e falam: na verdade Ele era um homem qualquer, que as pessoas começaram a criar narrativas sobre Ele, e isso foi conservado pelo tempo. Mas você consegue realmente provar isso? Com base em quais fontes primárias, ou seja, daquele próprio tempo, de pessoas que estavam com Ele, você consegue provar isso? E essas fontes, elas são razoáveis? Elas fazem sentido comparada com outras fontes? E se não fazem, você consegue provar que aquelas outras fontes não são boas o suficiente? Que elas realmente não estão dizendo a verdade? Pois é. Tem que se pensar. O problema é que no fundo, você não consegue provar que Jesus não seja Deus. Que aquelas palavras não pertenciam a Ele e que Ele não fazia milagres. Você não consegue provar isso. E quando se dizem de um Jesus histórico, é esta falácia de que existe um Jesus criado e um Jesus existente. Criado na cabeça dos outros. E um Jesus que existiu. Só que, quando você começa a estudar realmente a coisa, você vê que esse mesmo Jesus que nós professamos sendo Deus, sendo extremamente ciente e sábio, e que fazia milagres, esse é o mesmo Jesus que você consegue provar com evidências históricas, com fontes primárias, secundárias e por aí vai. E aqueles que acusam o contrário, eles que têm que dar as primeiras provas daquilo que eles estão dizendo, para depois começar esse outro debate. Entende? Isto estou dizendo porque, quando nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, é um artigo de fé, sim, porque nós professamos Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mas não é somente um artigo de fé. Tem uma parte nele que sim, é um milagre. Como que pode um homem ressuscitar depois de 3 dias morto, com aquelas feridas todas? Como ele pode ressuscitar? Como ele pode dar a vida a si mesmo? Não sei. Não sei. Deus o faz. Deus o faz. Ele era Deus, ele tinha poder sobre ele mesmo, sobre a vida dele mesmo, e ele pode fazer. Como que ele pode fazer? Não sei, mas ele faz. Agora, isso é uma parte da coisa. A outra parte da coisa é: Jesus ressuscitou. Então, se ele viveu e morreu em um local geográfico, em um tempo histórico, se ele ressuscitou em um local geográfico e em um tempo histórico, porque um homem tem corpo e corpo vive em um lugar e em um tempo específico. Então é o seguinte: ele realmente ressuscitou? Vamos ver se ele realmente ressuscitou. Porque se ele realmente ressuscitou, foi em um lugar e foi em um tempo. Vamos pegar as provas desse lugar e desse tempo. E quando nós vemos essas provas, nós podemos ver se ele realmente ressuscitou ou se ele não ressuscitou. Entende? Mas vê que um não anula o outro. Não anula. Não anula. Porque quando nós provarmos, e vamos,
que Jesus ressuscitou em um local histórico, em um local geográfico, em um tempo histórico. Então nós vamos ver. Mas como ele fez isso? Aí esse como a história não consegue responder. Porque não compete a história falar de como é que eventos como esse acontecem. Podemos ir para outras áreas, biologia, talvez, mas se a biologia não conseguir, vamos para outras. Mas temos a revelação divina. Temos o fato comprovado historicamente. Jesus Cristo ressuscitou. Se nós vermos que isso não consegue acontecer de ordem natural, então nós vamos perguntar: é possível acontecer de ordem sobrenatural? Que está sobre a natureza, como intervenção divina? E bom, Deus o fez. Entenderam o ponto? As próximas aulas, então, sobre a ressurreição de Nosso Senhor, da mesma forma de quando eu falei sobre a ascensão de Cristo, de como que ele subiu a atmosfera, etc. Então, vou tratar de maneira semelhante. Porque fique claro, nós não somos burros. Nós somos seres racionais. E sendo seres racionais, nós somos capazes, intelectualmente, de pegar o mesmo objeto de estudo, destrinchá-lo em áreas distintas e sabermos que essas áreas distintas têm uma ligação entre elas, e depois fazemos o apanhado do todo e conhecemos a coisa tal qual ela é. Conhecemos que ela realmente é. Distinguimos, estudamos de maneira separada para facilitar e depois juntamos tudo e vemos, é isso. Realmente era isso. Realmente era aquilo. Isso é inteligência. Isso é inteligência. E, bom, é isso que nós vamos fazer, então. Espero vocês nas próximas aulas. Deus vos abençoe. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.